Durante o ano de 2022, diversas empresas anunciaram grandes demissões. E foram empresas gigantes como Microsoft e Amazon, que anunciou demissões aí de 10 mil funcionários. E a Meta, que também anunciou demissões ultrapassando 11 mil funcionários. Até então, todos acreditavam que isso só estava afetando o setor de tecnologia. Mas com o tempo, as demissões foram aparecendo em outros setores. Bancos como JP Morgan, Bank of America e Goldman Sachs foram impactados. A Hasbro anunciou demissões e até mesmo a Johnson & Johnson estava analisando essa possibilidade. E geralmente as pessoas elas falam que as demissões têm a ver com as taxas de juros. Tem até a ver, mas ninguém explica de fato o que acontece ou o que está acontecendo agora no momento. Por isso, nesse vídeo eu vou te explicar a real verdade do que está acontecendo no mercado para ter tanta demissão que a gente está vendo aqui, o porquê as empresas estão fazendo isso, se elas têm uma justificativa viável, é só uma balela mesmo, e uma comparação incrível com o cenário do mercado da pré-pandemia, pandemia que a gente teve em 2020 e 2021. Vocês vão entender o porquê eu estou falando isso. E dia 14 de março agora a gente vai fazer nova abertura da nossa research, a Dollarame. E para quem quer participar, entra na lista de espera que vai estar aqui embaixo. O primeiro link é de graça, é só se inscrever. E para participar e saber das próximas informações, lá dentro a gente vai ter carteiras recomendadas de REIT, ação, ETF, só os mais tops, e todos eles eu vou estar comprando. Então é muito bom para você ter um direcionamento, saber para onde investir, como investir, ter um chat com os analistas, comigo, várias aulas ali para você aprender também se você quiser, ou só olhar as carteiras recomendadas. Então não existe nada parecido no mercado e fica de olho aí, se inscreve na lista de espera para saber mais informação. Antes de a gente ir para o grande motivo dessas demissões, vamos entender aqui quantas demissões, a grandiosidade dessas demissões que a gente teve no mercado de 2022 e começo de 2023. É importante comentar que a gente vai focar bastante no mercado americano e que isso não elimina o que está acontecendo aqui no Brasil também, que está tendo algumas empresas como o Banco C6 que fez recente várias demissões e que tem justificativas muito parecidas, bem iguais ao que eu vou falar aqui dos Estados Unidos. Eu queria mostrar para vocês aqui essa estatística muito interessante por sinal e que bem atualizada, né? Tem agora até fevereiro de 2023 e que consolida o mundo como um todo, né? Principalmente o Brasil. E a gente pode ver aqui que as demissões elas começaram a acontecer, né? Então aqui em preto, né? Que é laid off, demissão, a partir de maio de 2022 com grande escala, né? E até então vem aumentando, chegando janeiro de 2023, o mês com mais demissões que a gente já viu, tá? E fevereiro ainda continuando forte com as demissões. E no lado direito a gente consegue observar as empresas que mais demitiram por tamanho representativo de market cap, né? Então a gente consegue ver que, por exemplo, que Meta, né, que é o antigo Facebook, foi a que mais demitiu, 11 mil funcionários. A gente teve Amazon com 10 mil, Twitter com 9 mil, ByteDance, que é a dona do TikTok, 6.700, HP, né, Cisco, só empresa grande e demissão em massa mesmo acontecendo em vários setores. Aqui nessa imagem vocês vão ter um pouco um panorama diferente, né, mostrando pra gente aqui mensalmente quais as empresas que mais demitiram, por exemplo, e que você vê que veio aumentando também de janeiro de 2022 até novembro, por exemplo, que é o que mostra esse gráfico aqui. E que nesse meio desse bolo a gente teve demissões, no caso da Tesla, Microsoft, Xiaomi, Stripe, né, que é uma empresa de pagamentos, Amazon, Meta, Twitter, cara, as Big Techs entraram todo nesse bolo. E as mais recentes em 2023, né, mostrando aqui Amazon, por exemplo, Google, Microsoft, Salesforce, Disney também entrando nessa estatística, Dell, IBM, Goldman Sachs, SAP, então todo mundo indo pro mesmo direcionamento. Agora, o grande motivo para que isso tudo esteja acontecendo são dois deles que eu posso citar aqui e que estão logicamente totalmente relacionados ao corte de custos, tá? Porque uma demissão em si ela acontece porque a empresa ela ou contratou demais, que é algo que eu vou comentar já para vocês, ou para cortar custo, porque é menos funcionário na folha de pagamentos, mais dinheiro no bolso da empresa. Então, o primeiro motivo forte para essas grandes demissões foram as quedas de receitas que a gente teve em 2022, 2023 das próprias empresas. Ou seja, as empresas elas faturaram, ganharam menos dinheiro do que, por exemplo, em 2021, 2020, quando o mercado deu um upside depois da pandemia. E que isso, logicamente, gera menos dinheiro suficiente para pagar o quadro de funcionários. E o segundo é o aumento de custos, principalmente por conta da inflação elevada que a gente teve nesses últimos meses. O que faz com que as empresas tenham uma dificuldade maior de repassar esse preço maior para o público em si de forma tão rápida. E que entra também menos caixa para eles na ponta final e acaba dificultando também o pagamento desse quadro de funcionários. E para entender um pouco mais o contexto dessas demissões, é preciso voltar um pouquinho. Em 2021, a economia dos Estados Unidos cresceu 5,7%, sendo o crescimento mais rápido, peguem essa palavra, mais rápido desde 1984. Isso aconteceu principalmente pela forte recuperação econômica em 2020 que a gente teve lá nos Estados Unidos e pela injeção de dinheiro no mercado. Essa recuperação, ela foi impulsionada pelos mais de 3 trilhões de dólares que foram injetados na economia nos Estados Unidos somente em 2020, que nem eu acabei de comentar para vocês. Isso começou
a aumentar a capacidade de consumo das pessoas e as empresas viram seus lucros disparando em 2021. Elas estavam basicamente nadando em dinheiro e registrando lucros recordes. E aí que entra o real motivo das demissões: a alocação do capital. Quando uma empresa ela registra lucro, ela tem 3 opções principais para fazer com esse dinheiro. A primeira delas é guardar, ou seja, a empresa ela pega esse lucro e coloca no caixa, por exemplo, para usar para uma outra coisa depois. A segunda, investir nela mesma, ou seja, a empresa ela pode usar esse dinheiro para abrir mais lojas, criar novos produtos, melhorar seus serviços, se expandir em si. E a terceira, distribuir aos acionistas. Ela tem várias formas de fazer isso, mas uma delas é como dividendos ou recompra de ações. Então, em 2021 em si, que eles geraram tanto lucro, eles olharam muito para as empresas e falaram: caraca, a gente está vendo as coisas explodir. Agora é hora de a gente pegar esse dinheiro, reinvestir no capital, aumentar a receita mais ainda, contratar mais gente para a gente continuar nesse avassalador de lucratividade que a gente está tendo agora em 2021. Foi basicamente esse o pensamento das empresas e não estava errado. Todo mundo estava naquele ápice de, cara, a gente ficou um ano preso, nada vendendo, todo mundo com medo e agora começou a disparar, vamos aproveitar. Só que muita gente só fala da demissão e não fala das milhares de contratações que a gente teve nessa época. E essa imagem aqui mostra exatamente o que eu tô querendo passar para vocês. Olhem a quantidade de aumento de quadro de funcionários na pandemia dessas principais empresas aqui. Você pode ver que Microsoft aumentou o quadro de funcionários em mais de 50% na pandemia. Spotify, por exemplo, mais do que dobrou o quadro de funcionários que eles tinham ali durante aquela época. E aqui do lado esquerdo mostra pra gente os layoffs, né? Ou seja, as demissões recentes anunciadas nesses últimos meses. E mostram que é um percentual pequeno do que foi contratado ainda. Então isso mostra 2 grandes coisas pra gente: que eles contrataram muita gente, e talvez muito mais do que estavam precisando ou conseguindo alocar de capital, e viram que fizeram burrada e tiveram que demitir. E a segunda delas é que, apesar de ser grandes números, né, 10 mil funcionários, 9 mil funcionários demitidos, você vê que o percentual ainda é pouco relevante frente ao que foi contratado. E aí, só pra vocês entenderem um pouquinho mais do porquê essas empresas tomam essa decisão de tirar funcionários, principalmente a gente tá vendo agora um crescimento menor, né, algumas empresas perdendo receita, né, comparado aos anos anteriores, e também vendo uma desaceleração econômica em 2023 acontecendo. As despesas principalmente subindo por conta da alta de juros, né? Então, se você tem juros maiores no país, a sua dívida também acaba ficando um pouco mais cara. Ou seja, isso despenda mais caixa, mais dinheiro da própria empresa para manter as mesmas operações que ela já tinha antes. E imagina o quão fica mais difícil para elas, já que a receita também caiu. Ou seja, gasta mais para menor receita. A Amazon, por exemplo, só para vocês terem noção, viu as despesas com juros subirem 43% de 2020 para 2022. E milhares de outras empresas aí estão vendo o seu lucro ficando cada vez mais espremido agora em 2022 e 2023, o que cria uma necessidade real de você diminuir os custos, porque se você entender um pouco de balanço rapidamente aqui para vocês, você tem a receita, você tira as despesas que você tem, né, os custos com as mercadorias, os funcionários que você paga, e na ponta final, na última linha, você tem o lucro líquido. E é isso aqui que está apertando as empresas, porque a despesa aumentou muito e a receita caiu, ou seja, na ponta final o lucro cai. E é aí que entra as demissões. Então a demissão entra num cenário em que a empresa ela vê que ela tem que ainda continuar gerando lucro, principalmente para mostrar para os acionistas. Então a forma mais rápida que ela vê disso é diminuir despesa e necessariamente de funcionários. Então ela tira funcionário, diminui seus custos com isso e de certa forma gera um lucro maior. Só que aí tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Que as pessoas também não pensam nisso, porque às vezes menos funcionário pode também gerar menos receita, dependendo ali de que funcionário é demitido. Mas muitas delas fazem demissões ali mais estratégicas, né? Tendenciando algo que não vai prejudicar o aumento da receita da empresa. É um negócio muito louco, deve ser muito difícil tomar uma decisão dessa. Então, para a empresa acaba sendo um ponto bom porque ela diminui a margem, mas lógico que para os funcionários é péssimo, ninguém quer ser demitido. Então, ainda se cria muitas expectativas do que a gente pode ver daqui para frente. Então, algumas empresas vão trazer margens um pouco melhores por conta dessas demissões em massa que foram feitas em janeiro, dezembro. Então, os próximos resultados podem vir um pouco melhores, olhando em balanço da empresa em si, mas que ainda a gente tem uma pretensão de que podem ter mais demissões por conta de esses juros estarem elevados, causando mais custos ainda para a empresa, e elas tentam que agora se virar nos 30 para achar outra forma de diminuir essa despesa, a não ser cortar funcionário. Porque também não adianta você demitir todo mundo e a empresa não gira mais, não roda mais. Então eles têm que achar um meio termo ali de achar outras diferenciações ao longo do tempo também, porque de funcionário parece que já tá no fundo ali, não tem mais muito o que fazer. Pode ser que tenha mais cortes, mas que nem eu falei para vocês, vão ter que achar outra forma de aumentar essa margem e diminuir a despesa. E foi muito interessante mostrar para vocês, e algo que eu vi aqui também, vocês viram quanta gente foi
foram colocadas no mercado ali para geração de emprego em si na parte da pandemia, né? Loucura, as empresas contrataram muito, o que é ótimo, né? Mas às vezes acaba contratando mais do que pode. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha dado uma clareada para vocês de como acontece essas questões de demissão, porque as empresas fazem isso, né? E principalmente o que ocasionou essas demissões agora de 2023 com grande força. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar sua curtida aqui embaixo, que me ajuda bastante, e principalmente se inscrever no canal. E lembre-se de se inscrever na lista de espera aqui para participar do próximo lançamento, abertura de vagas da Dollarame e entrar na nossa research maravilhosas com carteiras recomendadas brabíssimas, com algumas ações para vocês investirem. Com certeza diminui o seu tempo de estudo, você não precisa ficar estudando, buscando empresas, só você entrar lá, ver quais a gente está recomendando, ver se faz sentido para você ou não, e até aumentar a sua margem de lucratividade ali na sua corretora internacional, tá? Fica de olho aí, dia 14 de março. A gente se vê no próximo vídeo, valeu, até mais!